A paz do Senhor. Neste vídeo estaremos lendo 1 Samuel, dos capítulos 11 ao 14, e esse é o dia 86 da nossa leitura bíblica. Capítulo 11. Saul vence os amonitas. Então subiu Naás amonita e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhes disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram estas palavras ao ouvido do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: Que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Então contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros, e anunciando-os aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: Amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Samuel, capítulo 12. Samuel resigna o seu cargo. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco. E eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos. Eu vou-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as injustiças do Senhor, que fez a vós e aos vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram a vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos Moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubbaal, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-os da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo-vos vós que Naás, rei dos filhos de Jamon, vinha contra vós, me disseste: Não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei.
Agora, pois, vedes aí o rei que elegeste e pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor, vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então Samuel disse ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprova o Senhor fazei-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis assim vós como vosso rei. Capítulo 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas, na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, e o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos pinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas, e os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gad de Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Saul oferece sacrifícios a Samuel, e Samuel reprova-o. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: O que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim e Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, e a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo, que achou com ele 600 varões. E Saul e Jonatas seu filho e o povo se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra à terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e a outra voltou pelo caminho de Termo, que olha para o vale de Zeboim, contra o deserto.
E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada uma de sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus a caminho de Micmas. Capítulo 14. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. E sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém, não fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus desta banda, havia uma penha aguda e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de Bozês, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido, e os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. E então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, comandantes que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiam, e de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. O atrevido voto de Saul. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara ao povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo.
E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quanto seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, pois, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até a Jailon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: Aleivosamente procedestes. Revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com sua mão, seu boi e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor, e este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Jonatas é condenado à morte. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-os, até que amanheça a luz, e não deixaremos de resto um homem deles. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus e entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá todos os chefes do povo, e informai-vos e vede que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Então disse Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isto hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se volva, executava castigos. E houve-se valorosamente, e feriu os amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Malquissua. E os nomes das suas filhas eram estes nomes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. Até aqui, capítulo 14. Que Deus te abençoe com esta leitura, em nome do Senhor Jesus.